Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Quero deixar aqui uma reflexão, não vou prolongar. Glória a Deus. Jesus é bom, a sua bondade, a sua misericórdia, ela dura para sempre. Vamos fazer uma breve reflexão hoje na palavra de Deus, para que nós possamos retornar a nossas casas abençoados. Livro de Apocalipse, para a nossa reflexão. Glória a Deus. Glória a Jesus. Livro de Apocalipse. Glória a Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Ele é digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Apocalipse capítulo 2. Eu vou ler, depois na mensagem a gente vai citando outros. Nós vamos ficar em Apocalipse 2 e o 3. Tá bom? Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Apocalipse capítulo 2. Verso de número 7, ou melhor, vamos voltar acima um pouquinho. Eu quero ler o verso de número 3 a seguir. Vamos ler o 2 todo, né? É melhor. Apocalipse 2, que diz assim, verso de número 2. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus e puseste à prova, e que não podes sofrer os maus e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu o achaste mentiroso. Sofrestes e tendes paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Amém? Fecha seus olhos, Deus fala conosco através da sua palavra. Que teu nome seja exaltado, glorificado, através da sua palavra. Fala com a sua igreja, com o teu povo. Nós cremos, nós acreditamos na sua palavra. Em nome de Jesus, queremos sair daqui abençoados pelo poder da sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se assenta e pode aplaudir a Jesus. Deus abençoe os irmãos que estão em casa também nos acompanhando nessa noite. Eu li o capítulo 2 do livro de Apocalipse e nós olhamos para este capítulo e vemos algumas lições às igrejas da Ásia. A partir do capítulo 2, Jesus censura as igrejas por aquilo que elas estavam vivendo e passando.
Alguns estudiosos da Bíblia, ou dentre as fileiras do dispensacionalismo, afirma que as 7 igrejas da Ásia Menor são um símbolo dos 7 períodos da história da igreja. Eles assim classificam as igrejas. Eles dizem que Éfeso simboliza a igreja apostólica, Esmina a igreja dos mártires, Pérgamo a igreja oficial do tempo de Constantino. Tiatira, eles dizem que Tiatira é a igreja da Idade Média. Sardes, eles dizem que é a igreja da Reforma. Eles dizem que Filadélfia é a igreja das missões modernas. Eles dizem que Laodiceia é a igreja contemporânea. Jesus, ele elogia 2 dessas igrejas, Esmina, Filadélfia, sendo a primeira pobre e a segunda fraca. Esmina, ele diz que ela é pobre. Filadélfia, ele diz que ela é fraca. 4 destas igrejas da Ásia Menor, elas receberam elogios e censura. Exemplo, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes e a última, Laodiceia. Ela recebe censura. Somente Laodiceia, entre as 6 igrejas, ou entre as 4 igrejas que recebe elogios, somente Laodiceia não é elogiada. Laodiceia é apenas censurada por Jesus. 5 dessas igrejas, eu já disse, Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Jesus disse: eu conheço as tuas obras. Para a igreja de Esmina, Jesus disse: eu conheço a tua tribulação. E para a igreja de Pérgamo, Jesus disse: eu conheço o lugar onde habitas e onde está o trono de Satanás. Jesus conhece as obras da igreja, o sofrimento da igreja, o lugar onde a igreja está estabelecida. Jesus conhece. Quando nós olhamos para estas igrejas, nós podemos aprender algumas lições que Jesus vai nos dar. A primeira lição: Jesus conhece profundamente a sua igreja. Jesus está no meio da igreja, ele anda no meio dela. No capítulo 2, se você manter a Bíblia aberta, no capítulo 2, ele disse para Éfeso, verso 1: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus, ele conhece profundamente a sua igreja. Jesus está no meio da sua igreja. Ele anda no meio da sua igreja. Para 5 destas igrejas, eu já antecipei, Jesus, ele diz para estas igrejas, Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, Jesus antecipa dizendo: eu conheço as tuas obras, porque ele está no meio da sua igreja, e por ele estar, ele sabe quais são as obras desta igreja. A verdade é que Jesus, ele conhece a sua igreja, o contexto aonde a sua igreja está inserido, ele conhece. E quando ele diz a estas igrejas, Éfeso, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, ele diz: eu conheço as tuas obras. Para a igreja de Esmina, Jesus disse: eu conheço a tua tribulação. Ele sabe a tribulação que a igreja de Esmina estava vivendo.
por ele estar no meio da sua igreja, ele caminha no meio da sua igreja, ele está presente no meio da sua igreja, ele vai dizer para a igreja de Esmina: eu conheço o lugar aonde você habita. O contexto era hostil, porque lá estava o trono de Satanás e lá estava a igreja. É melhor uma igreja ser implantada em frente às portas do inferno do que a igreja pregar ao coral dos anjos. A igreja floresce, a igreja cresce em um território hostil, aonde Satanás proliferava. Mas Jesus está olhando para esta igreja e está dizendo: eu conheço a tua tribulação e onde habita. Quem está comigo diz amém. Para Pérgamo, para a igreja de Pérgamo, Jesus disse: eu conheço o lugar onde está o trono de Satanás. A igreja está num ambiente aonde está implementado um trono de Satanás, e Jesus está olhando para ela e está dizendo: eu sei onde você habita. Você habita onde tem um trono de Satanás implementado, plantado. Jesus conhece as obras da igreja, o sofrimento da igreja, o lugar aonde a igreja está estabelecida. Ele conhece, ele sabe, porque ele anda no meio dos 7 cardeais. Uma das verdades que a gente poderia observar, que quando Jesus fala com João no capítulo 1, ele direciona João escrever para as 7 igrejas da Ásia. E quando João escreve, o destinatário da carta não é exatamente para a igreja templo, porque ele não começa falando com a igreja, ele começa falando com o anjo da igreja. Percebe que ele não começa o tratamento com a mocidade, o ciclo de oração, com os obreiros. Ele começa a escrever em cada carta das 7 igrejas. Ele diz: ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Esmina, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, o anjo da igreja que está em Tiatira, o anjo da igreja que está em Sardes, o anjo da igreja que está em Filadélfia, o anjo da igreja que está em Laodiceia. Ele começa a carta conversando com quem? Com o anjo da igreja. E hoje, uma das coisas, e não vou demorar para a gente encerrar, que a gente temos visto hoje, tantas pessoas que querem falar para a igreja. Se antes a carta de Deus para falar com a igreja, ele começa falando com quem? Com o anjo da igreja. Pastor, mas o que é que significa? O que significa? Quando Deus quer tratar primeiramente com a igreja, ele trata com o anjo. Porque ele não vai imediatamente tratar com a igreja sem tratar com o líder que está na frente, porque o líder é o representante de Deus na igreja. Então Deus não vai quebrar princípio. Ele não começa dizendo: ô João, fala para o diácono da igreja, ô João, fala para o obreiro da igreja, fala para a mocidade. Não, ele começa dizendo o quê? Ao anjo da igreja. Sabe por quê? Porque Deus não pula etapas, a gente pula etapa. A gente na igreja acha: não, Deus me usa, mas eu posso falar.
Só que Deus quer falar, quando Deus quer falar, Ele fala por meio do líder. Não sou nada contra Deus, Deus é a Bíblia, irmão. Deus tem uns para apóstolo, para pastor, profetas. E eu reconheço que tem que ter profeta, tem que ter isso, tem que ter, mas não quebra princípio. Está no texto. Não estou dizendo que Deus não pode usar qualquer um. Deus usa quem Ele quer, mas Deus não pula a etapa. Deus respeita a liderança primeiro, que Ele é o primeiro. Ele começa falando com o anjo da igreja, e eu discordo plenamente de algumas pessoas. Sou crítico, e muito crítico. Sou muito crítico acerca de algumas coisas na igreja. Eu não concordo com tudo, e sei que tem gente que não concorda com tudo também. Pastor, eu não concordo. Cada um concorda com o que quer. Mas se está na Bíblia, ele começa primeiro pelo anjo. Quando Deus quer manifestar juízo ao mundo, Ele começa primeiro, não é tratar do mundo, começa a tratar da igreja. Foi Pedro que disse que o juízo começa pela casa de Deus. Então, quem é o representante? O líder. Deus começa por ele, depois vai para o diácono, vai para o obreiro, vai para o presbítero, vai para a mocidade, vai para o círculo de oração. Deus vai tratando com um de cada vez. Primeiro ele pega o cabeça. Quando Deus quis tratar com Coré, Datã e Abirão, Deus pegou primeiro o líder. O Moisés chama todo mundo. Bota aqui. O cabeça da rebelião foi chamado para se colocar à frente. E Deus começou a falar com Moisés e delegar: vai ter que morrer. Vou abrir a terra, engoliu todo mundo. E o 250, Deus falou: Moisés, mata todo mundo. Moisés mandou: quem é com o Senhor, vem para o meu lado. E alguém veio, arrancou a espada, e Moisés disse: mata todo mundo. Quando Deus quer manifestar o seu juízo ao mundo, Deus primeiro começa tratando da sua igreja. Por quê? Deus não começa tratando do mundo, porque a igreja é a representação de Deus na terra. A igreja que representa Deus na terra. Tem muitas coisas que Deus não permite acontecer por causa da igreja na terra. O mundo poderia estar vivendo caos, já poderia ser destruído, mas a igreja ainda é sal e luz da terra. O texto diz: eu conheço o lugar onde habitas. Ele conhece o ambiente aonde a igreja está habitando. O ambiente é hostil, o pecado prolifera cada vez mais, mas ele está dizendo: eu conheço. É difícil servir a Deus no ambiente. O melhor ambiente de servir a Deus era o jardim, e Adão achou difícil. Quem dirá nessa Babilônia que vivemos? Se Adão no jardim tinha a opção de comer da árvore da vida, ele optou para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele queria o conhecimento, porque o diabo enganou. Ele poderia ter optado comer da árvore da vida, que ele viveria eternamente, mas ele optou o quê? A morte. Ele poderia, Gênesis capítulo 2, verso 9, a Bíblia diz que Deus plantou no jardim todas as árvores, brotou da terra,
Mas no meio do jardim ele colocou duas árvores: a árvore da vida, que eu tenho a opção de comer dela e viver eternamente na presença de Deus. Mas aí tem a vírgula: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele deixa da vida para comer a do mal. Por que do mal, pastor? Se a Bíblia diz que é do conhecimento, é do mal. Porque quando ele opta para comer daquilo que ele acha que é o conhecimento, que ele será igual a Deus, igual o diabo falou, ele diz: não, eu vou ser igual a Deus. Quando na verdade Deus diz assim: você já parece comigo. Só faz uma coisa: come da árvore da vida. Já diz, da vida, do conhecimento do bem e do mal. Você terá consciência do que é certo e do que é errado. Só que Deus estava dizendo: come da árvore da vida, que não precisa você saber o que é certo e o que é errado. Só que ele quis conhecer o que era certo e o que era errado. Você está aí? Todos nós queremos saber o que é certo e o que é errado depois de Adão. E Adão morre no melhor lugar, que é o paraíso. Ele sai do paraíso porque optou para comer aquilo que Deus disse que não era para comer. Quando na verdade, se ele tivesse optado para comer da árvore da vida, ele estava lá até hoje. E o problema é que nós não estaríamos aqui. Mas pela opção dele, o segundo Adão, que é Jesus, na cruz, ele resgatou o direito de nós também poder comer da árvore da vida. O que Adão abriu mão, dizendo: eu quero conhecimento, Jesus diz assim: eu vou resgatar a árvore da vida para minha igreja poder comer. Versículo 7 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O Éden foi resgatado na cruz, o paraíso. O que Adão perdeu, o que Adão foi expulso, Jesus na cruz resgatou novamente aquilo que Adão perdeu, para te dar o direito de você poder comer da árvore da vida. Mas é necessário vencer. É só o vencedor. Ele não fala que é perdedor. Perdedor não tem vez. Ao vencedor dar-lhe-ei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Meu irmão, vence. Está cansado, mas vence. Está difícil, mas vence. O ambiente que você está é triste, é hostil, é pecaminoso, mas vence. Ele olha para a igreja e diz: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer o mal. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentiroso. Sofreste e tendes paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Segundo, Jesus, ele não se impressiona com aquilo que impressiona a sua igreja. A igreja fica impressionada com tantos acontecimentos. Jesus não fica impressionado com aquilo que impressiona a igreja. A igreja fica impressionada com novidade do mercado. Jesus está dizendo assim: eu não fico impressionado, porque eu conheço as tuas obras. Eu sei o lugar onde você está. O diagnóstico de Jesus,
ele difere da nossa avaliação. O que nos impressiona não impressiona Jesus. Jesus não fica impressionado com aquilo que impressiona os meus olhos, os seus olhos. A igreja pobre, a pobre igreja de Esmina, Jesus disse: tu és rica. Mas a fraca igreja de Laodiceia, Jesus disse: tu é pobre. Esmina era pobre e Jesus disse assim: tu é rica. Laodiceia batia no peito e dizia: sou rico e abastado, de nada tenho falta. Jesus olhou para ela porque ela estava impressionada com a riqueza que ela tinha, com a pompa que ela tinha, a fama que ela tinha. Jesus olhou e disse assim: tu é pobre. A igreja pobre, Jesus olha para ela e fala: aos olhos das pessoas você é pobre, você é fraca, você não vale nada, mas aos meus olhos eu digo que tu é rica. Por quê, gente? Porque Jesus não se impressiona com aquilo que impressiona a sua igreja. Jesus não fica impressionado quando um demônio cai. A gente fica. Jesus não fica impressionado com o pregador que vem para os congressos, para nossas festas, para os nossos cultos, faz descer fogo do céu. Jesus não se impressiona. Jesus não se impressiona com as novidades do mercado oferece por aí. A igreja de Esmina, Jesus disse para ela: tu és rica. Mas a igreja rica de Laodiceia, Jesus disse: tu és pobre. A riqueza de uma igreja não está na beleza do seu santuário, nem na pujança do seu orçamento. A nossa igreja tem o melhor. A nossa igreja é isso. A nossa igreja tem almofada, a nossa igreja tem o melhor som, a nossa igreja tem o melhor coral, a nossa igreja, tudo que a gente quer, a gente tem. Era Laodiceia. Jesus olhou para essa igreja e falou: vocês têm tudo, mas não tem nada, que vocês é pobre. A igreja que olhava para as cadeiras e os bancos, quebrado, olhava e dizia: nós é pobre, o nosso orçamento é fraco. A gente faz orçamento e nunca consegue realização. Jesus olha para ela e fala assim: vocês são ricas. Como Jesus avalia a nossa igreja? Pergunto de novo: como Jesus avalia a nossa igreja? A riqueza de uma igreja, eu repito, a riqueza de uma igreja não está na beleza do seu santuário. É lindo, é bonito. A beleza de uma igreja não está na pujança de seu orçamento, mas na vida espiritual de seus membros. Sabe o perigo alarmante que a nossa igreja tem vivido? Dinheiro a gente tem muito. O orçamento da gente é 100%. Não nos falta nada, mas falta vida com Deus. Os nossos membros estão morrendo porque não tem espiritualidade. Era a igreja de Laodiceia, rica com seu orçamento, mas Jesus olhava para ela e dizia: eu estou batendo na porta. Nós estamos vivendo um perigo alarmante. O maior orçamento da igreja não é sua riqueza, mas é na vida espiritual dos seus membros. E a minha preocupação é: como está a sua vida espiritual? Como nós
adquirimos uma vida espiritual, oração, consagração, palavra. E eu não consigo, não me interprete mal, por favor. Eu não consigo entender uma igreja que quer ouvir profecia, quer ouvir pregador de fora, se não consegue ouvir o próprio pastor da igreja. Porque o que é usado para a gente é quem vem de longe, quem vem de fora. A gente dá valor do que aqueles que estão sempre aqui lutando para o bom mandamento. Se eu sou pregador de fora, Aparecida, ninguém conhece, só sabe que eu sou usado. E eu venho aqui, faço descer fogo do céu, vou embora. E ninguém sabe mais o que eu vou fazer depois que sair do culto. Ouvir gente de fora é bom. Mas quando Deus quer tratar com a sua igreja, quer falar com a igreja, Ele vai usar a boca do pastor da igreja. Porque ouvir Deus falar com pessoas de fora é bom, mas e semanalmente? Quem a gente está ouvindo? As heresias da internet? O buchico gospel da internet? Estamos nos alimentando de quê? De comida estragada, quando na verdade Deus tem uma feijoada do céu para dar para a gente semanalmente. Só que a gente não quer. A gente quer o leitinho do pregador de fora, porque eles trazem leite, porque eles não vão pregar aquilo que a igreja necessita. Eles vão pregar aquilo que a igreja vai receber, e a agenda vai estar sempre aberta para aquele momento que precisar dele. Ele é usado, vamos chamar de volta. Quando na verdade ele olha para a igreja de Sardes. A igreja de Sardes olhava para si mesma e dava nota máxima para a sua espiritualidade. A gente, falso profeta não sobe no nosso altar, porque a gente, quando ele vai pregar, a gente olha se está escrito. Se falou heresia, a gente manda descer do altar. Aqui, herege não prega. A igreja de Sardes dava nota máxima porque era espiritual. Mas Jesus olha para essa igreja e diz assim: você tem nome de que vive, mas está morta. Você tem profeta na casa, todo mundo entrega profecia, visão, interpretação de língua. Na sua visão espiritual, vocês é espiritualistas demais, vocês são santos demais. Mas Jesus julga a igreja. Jesus olha e disse: tu está morta. Tem nome de que vive, mas está morta. E muitos de nós estamos como estas igrejas. Damos nota máxima para os nossos cultos, damos notas máximas para a nossa, entre aspas, espiritualidades, quando Jesus está dizendo assim: vocês estão mortos, morreram e esqueceu de cair, estão caminhando igual os zumbis. E a verdade é que morto não anda, morto não fala, mas essa igreja estava morta andando e falando. A igreja de Filadélfia, que tinha pouca força, Jesus disse: eu coloquei uma porta aberta diante de ti. Era a igreja que olhava e dizia: a gente não tem força, a gente está fraco, a gente não aguenta dar mais nem um passo. Ele diz assim: coloquei uma porta aberta diante de ti.
Terceiro, Jesus não se contenta com a doutrina sem amor e nem amor sem doutrina. A igreja pode se contentar, Jesus não se contenta. Jesus elogia a igreja de Éfeso por sua fidelidade doutrinária. Éfeso era a igreja mais doutrinária. Éfeso teve o melhor pastor, Paulo, Timóteo e João. Paulo implanta, Paulo vai ter que ir embora, Paulo manda Timóteo para assumir. Timóteo tem que ir embora, João chega, já velhinho. Mas João foi o pastor dessa igreja. E Éfeso tinha doutrina. Jesus elogia Éfeso pela sua doutrina, por sua fidelidade doutrinária, mas ele reprova Éfeso pela sua falta de amor, ou pelo abandono do amor. A nossa igreja, vou falar da nossa igreja, porque eu sempre falo, doutrina tem, e eu fiquei muito alarmado e preocupado o dia que o pastor Marina veio aqui, que alguns diz que não pode mais pregar doutrina. Eu fiquei envergonhado, não sabia onde botar a minha cara. É uma vergonha dizer que não prega mais doutrina. E foi membro daqui da sede, 3 membros. É uma vergonha, porque não vem para a doutrina. E eu não sabia onde enfiar minha cara. Ainda bem que o pastor Marino não sabia que era daqui. Mas eu sabia, porque eu vi a cara de todo mundo. Não podemos dizer que não tem doutrina na nossa igreja, que doutrina tem. Sabe o que falta na nossa igreja? Não é doutrina, não é pregar o RI, não é ler o RI, os itens que eles querem. A maior doutrina não é pegar a carteirinha. Se quiser, nós vamos voltar ao tempo da carteirinha. Aí está lascado, irmão. Porque os que questionam que não tem doutrina segundo o RI, citar item por item, falar cada item, aplicar cada item. Só que quando você vem com a Bíblia é a maior doutrina. E o que eu estou pregando aqui hoje é doutrina. Só que eu não vou ficar igual no passado. 3 coisas que as pessoas, pastor, sempre pregavam, e vocês vão saber. Televisão é pecado para eles, é pecado. Se tiver televisão dentro de casa, tu vai para o inferno. Eles, antigamente, subia aqui, fala, irmã, a sua saia tem que ser para baixo do joelho. É lógico que tem que vestir com modéstia e pudor. E eu acredito que é Paulo que diz, tem que vestir bem. Mas agora, a saia rachada da irmã não podia, tinha que ser na risca. E se coisar, está disciplinado. Tá bom, legal. 3 coisas que ele subia no púlpito para pregar: televisão, roupa, o que mais? Maquiagem, cabelo. Pintou o cabelo, está disciplinado. Então vou voltar a disciplinar também, já que quer doutrina, vamos lá. Aí eu vou subir aqui, vou vomitar só isso. Ô irmã, você tem que mudar sua roupa, hein? Ô irmã, ó, seu cabelo aí tá precisando de dar uma arrumadinha. Só que quando vem um pastor igual eu assim, pregar Bíblia e não falar da televisão, não tem doutrina. Pastor Ezequiel não prega doutrina. Ah, abriu mão da doutrina. Dá. Você quer que eu prego sobre televisão? Você não tem televisão, mas tem celular. Qual que é mais perigoso? Um celular na internet, ou você ligar a TV num canal lá evangélico? Se você quiser assistir, o problema é seu. Celular mais perigoso do que a televisão, gente.
Só que eu, antiquadro igual eu, aí eu venho, no meu ver, o maior pecado não é a saia rachada, não é pintar o cabelo, não é a irmã fazer o que ela quiser. O maior pecado do homem está nos seus olhos, está no coração. Jesus disse que os olhos é a candeia do corpo. Se teu olho for bom, todo o teu corpo é bom. O pecado não começa quando eu penso, quando eu vejo. Hoje você sai de casa, se você bobear, você peca. E nem precisa nem sair de casa, porque só pegou o celular, você vai entrar em qualquer coisa, vai entrar no Facebook, aparece um satanás pelado lá. Você entra no YouTube hoje, pesquisar um louvor de adoração, daqui a pouco aparece uma propaganda da mulher na praia. Não, vou mais longe. Você vai no supermercado fazer a compra da semana ou do mês ou do ano. Tem lugar aí, eu morei em Vitória, tem lugar que dentro do supermercado a mulher está nua. E o pecado está diante dos nossos olhos, só que cabe os nossos olhos ser guardado. Aí se eu venho aqui e começo a pregar isso, o povo gosta, e deixo de pregar a Bíblia. Aí eu abro a Bíblia, leio alguma coisa, não explico nada do que eu li, porque a maioria dos pregadores fazem isso, e ninguém pode falar isso de mim, porque o que eu leio eu explico. Não sou o melhor, mas eu luto para fazer aquilo que eu leio. Não estou dizendo que eu sou 100% certo, eu também erro, mas eu erro e luto para consertar os meus erros, não permaneço neles. Errar é humano, permanecer no erro é burrice. Falei isso esses dias. Aí a igreja, vamos voltar aqui. Aí os camaradas que falam que não tem doutrina, isso, aquilo outro, nunca vem para o culto de ensino, nunca vem para a doutrina. Aí quando vem alguém lá de cima para vir cá conhecer o povo, quer falar que não tem doutrina. Nós somos conservadores do tempo do missionário. O missionário já morreu, meu filho. A igreja continua viva. Deus usou ele durante 55 anos. Mas depois dos 55 já tem mais 5 que a gente está caminhando sem ele. Mas Jesus está sempre no meio da sua igreja, dizendo: eu conheço as tuas obras. Jesus não se contenta com doutrina sem amor, e nem amor sem doutrina. Jesus elogia Éfeso, a igreja de Éfeso, por sua fidelidade doutrinária, mas ele reprova ela pelo abandono do amor. Doutrina tem, como eu estava dizendo, volto a repetir, doutrina não falta na nossa igreja. Falta doutrina aqui? Falta doutrina na nossa igreja? Não falta. O que falta na nossa igreja é amor. O que falta na membresia da igreja não é doutrina, falta amor. Cantar com amor, pregar com amor, orar com amor, adorar com amor. Porque Éfeso trabalhava, mas não tinha amor. Não venha falar que falta doutrina, que não falta. Éfeso não faltava doutrina, o que faltava é o essencial: amor. Éfeso trabalhava incansavelmente. Jesus reprova a igreja de Éfeso
pelo abandono do seu primeiro amor. E olha para cá, gente. Vamos olhar quantos anos de crente nós temos. Quem tem 20 anos de crente aí, levanta a mão. 20 anos, pelo menos, 20. Não, 30. Quem tem 30 anos? 15 anos. Oh, ninguém. Tem mais do que eu falei? 31. 35. Meu Deus. 25. Olha. Quem tem mais? 40. 60. Igual eu. 12. Olha para você hoje. Não, vamos falar para nós que está aqui e quem está ouvindo também. A gente é o que a gente era. Não é? É ou não? Jejuamos como jejumava no nosso primeiro amor? As irmãs aí acham que jejum? Orava como você orava antes? Uns 3%. Não, olha para cá. Éfeso. Ei, Éfeso não é a mesma. Trabalha, mas não tem o quê? O primeiro amor. Aquele amor fervoroso que tinha desejo de estar em todo o culto da igreja. Acabou. O que acabou não é doutrina, porque tem 60 anos que essa igreja está batendo na mesma tecla. Doutrina, irmão. O que falta hoje, nesses 60 anos, é amor. De 20 anos para cá, até 40 anos dessa igreja, essa igreja era uma explosão, porque todo mundo orava. Tinha convenção de alma, como diz lá no nosso interior, salvação a balaio. Os batismos era tão impressionante que a igreja que mais batizava era a nossa igreja, em todos os estados. Só que hoje a gente joga a culpa no pastor da igreja. O que o paralítico não manda, o pastor não ora mais. Se dependesse só do pastor, o fogo descia. Mas não depende, que cada um de nós fazemos parte da igreja. Hoje a igreja, vamos dizer uma igreja que tem média de 100 membros, baixo, 100 membros. Nenhum dos 100 quer levar mais uma vida de oração, de consagração, a vida do primeiro amor. Pregam, todo mundo na igreja prega, mas não querem um compromisso. Vamos fazer 12 horas de oração, não vem na oração. Porque para nós, quando tínhamos o primeiro amor, eu falo de mim. Eu trabalhava na construção civil, eu jejumava o dia inteiro, pregava no culto da noite de consagração. Hoje a gente relaxou. A gente temos que lutar para voltar ao primeiro amor. A gente vem para a igreja, não deixamos de vir. A gente canta, não deixamos de cantar. Mas falta amor naquilo que a gente fazemos. Aquele fogo que tinha outrora, os crentes eram batizados. Hoje é raridade você ver alguém batizado no Espírito Santo. Tem que falar isso, né, irmão? Batizado nas águas, mas não é batizado com o Espírito Santo. Antigamente começava o culto, antigamente, há 40 anos atrás, começava o culto, marcava, irmão, o culto vai começar às 7 horas, 6h30 a igreja estava lotada, só via os crentes falando em língua, a camisa podia torcer. Hoje, tosse para vir na oração que não vem. A culpa é de quem? É nossa. Que perdemos o que? O primeiro amor. Abandonamos
a primeira prática. A igreja de Éfeso era ortodoxa, reprovava, olha para cá, por favor. Ela era ortodoxa, mas faltava piedade. Tinha teologia boa, tinha pregador bom, o melhor pastor, mas faltava devoção fervorosa. O melhor teólogo tinha na igreja de Éfeso, o melhor coral na igreja de Éfeso, a melhor banda na igreja de Éfeso. Chegava em Éfeso, pergunta: cadê a igreja que é mais fervorosa da Ásia? Éfeso. Cadê a igreja melhor, que tem a melhor banda para levar para os congressos? Éfeso. Vamos convidar o ciclo de oração da igreja de Éfeso. Onde é que elas iam, o fogo descia. Vamos chamar a mocidade, o grupo dos obreiros para cantar. Até os obreiros cantavam em Éfeso, e o fogo descia. Mas faltava amor. Por outro lado, Jesus elogia a igreja de Tiatira pelo seu amor, mas ela é reprovada pela sua falta de zelo à doutrina. Ele aplaude a igreja de Tiatira pelo amor que ela tem, mas ele reprova ela pela falta de doutrina. Não adianta ter doutrina sem amor. Éfeso tem doutrina, mas não tem amor. Tiatira tem amor, mas não tem doutrina, abriu mão. O liberalismo chegou na igreja de Tiatira. Ela tem amor, recebe todo mundo que chega, vem do jeito que está e permanece do jeito que está. E hoje as pessoas querem isso, mas na verdade aqui a gente prega doutrina, mas o que falta é a gente amar. Aí, irmão, dá um glória aí. A igreja tinha boas obras, ou tinha obras abundantes, mas estava tolerando o ensino da falsa profetisa Jezabel. Aqui nós amamos todo mundo, não faz acepção de pessoa, e não deve, mas doutrina zero, amor esbanjava. Queria ser amado a igreja de Tiatira, procurava doutrina como os que não veio e ficou falando no dia que o pastor Marena veio aqui e falou que não tinha doutrina. Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Tiatira tinha amor e não tinha doutrina. Éfeso abominava Jezabel, porque Jezabel não entrava lá de jeito nenhum. Vaidade nem se fala. Éfeso não dava, não. A cidade era representada como feira da vaidade. Qualquer dia eu vou falar sobre isso aqui. Feira da vaidade, Éfeso, a cidade de Éfeso, a feira da vaidade. A igreja está implantada na feira da vaidade, mas a vaidade não está na igreja. O que faltava era amor na igreja. Vaidade não tinha, mas amor faltava. Fica de pé. Vamos cuidar da doutrina, mas vamos buscar o primeiro amor. Vamos começar uma campanha de oração. Começando por mim, em busca do primeiro amor. Quer voltar ao primeiro amor? Não basta ficar indignado, tem que voltar ao primeiro amor. Quer ver a igreja encher? Em cada culto, segunda, terça, quarta, quinta, sexta,
Eu vou fazer minha parte, mas eu quero que vocês também façam a de vocês. Eu sei que muita gente, quando a gente fala para oração, não dá. Pastor, eu oro em casa. Você pode orar em casa, mas eu não acredito. Você pode dizer que ora, mas eu não consigo acreditar. Eu disse que eu sou crítico. Você pode orar na sua casa, mas eu sou crítico. Se você não consegue vir para oração na igreja de 40 dias, de 90 dias, nem um dia, você não ora. Como diz o pastor André, você não é crente. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Pastor, eu oro. Amém. Ore. Mas vem para a igreja orar também, para mim ver que você está orando de verdade. Pelo menos um dia. Nos primeiros 1 ano que eu preguei direto, todo culto de segunda era oração, 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 oração. Até hoje nós estamos na oração. Acabamos ontem a campanha de 40 dias de oração. E eu louvo a Deus pela vida daqueles que veio na oração. Tem irmão que começou e não terminou. Pastor, eu terminei em casa, mas não terminou na igreja. Nós precisamos, irmãos. Talvez vocês me chamem de chato e eu sou chato. Mas o dia que eu sair daqui, vocês vão falar, pastor, era chato, mas era de oração. Todo lugar que eu passo eu falo isso. Eu tenho falado sempre por onde passo. Enquanto eu estou aqui, lutem. Se quer trabalhar comigo, ore. Teve uma irmã que disse que não estava tendo oportunidade. Falou para mim e para minha esposa, olha, a gente não está tendo oportunidade no tempo do pastor fulano, eu tinha oportunidade, eu pregava, eu fazia isso. Falei, irmã, o negócio é o seguinte, tem campanha de oração, a senhora vem? Não vem não. Então, pois é, não dá para trabalhar, tem que orar. Porque não basta trabalhar, tem que ter uma vida de oração. Eu não sou difícil de trabalhar comigo. Eu sou chato assim mesmo. Mas vamos orar. Ore comigo. Vem orar comigo. Não estou dizendo que você tem que vir aqui todo culto. Mas um dia na semana. Vem para a oração. É o que eu sempre tenho falado. É o que eu sempre vou falar. E o dia que eu sair daqui, eu vou sair de cabeça erguida. Que eu fiz o meu papel. Tá bom? E a igreja merece ter alguém melhor do que eu. Alguém que ela possa tolerar. Amém? Mas eu vou cumprir dia após dia aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus me ensinou para fazer. Amém? Ainda que eu não tenha resultado, mas eu estou plantando para alguém colher. Amém?